Olá, então aqui é Ana Long, chegamos à lição 40 de um curso em milagres. Eu não sei vocês, mas eu estou radiante fazendo essas lições. Estou muito feliz com a companhia de vocês e eu sei que esses vídeos vão ficar aqui para a eternidade. Então isso me deixa mais feliz ainda, né? De fazer esse trabalho amoroso, de trazer essas técnicas que nos ajudam. Porque eu vejo muitas pessoas que fizeram já esses exercícios e que não conseguiram ainda se livrar, por exemplo, de vícios, que nem cigarro, ou algum outro tipo de vício. Pessoas que não conseguiram melhorar a sua vida emocional, física, financeira. Pessoas que não conseguiram viver o sonho bom, mesmo depois de ter feito todos os exercícios, né? E isso aconteceu por quê? Porque de alguma forma elas não conseguiram vivenciar esses exercícios, né? De alguma forma elas não conseguiram aplicar na vida delas isso, entender isso e transformar realmente a sua vida, né? E como eu digo, todo conhecimento ele só nos serve se ele transformar a nossa vida. Senão não tenho por que estudar, não tenho por que trabalhar, se não tem sentido, se não vai te mudar enquanto ser humano, enquanto pessoa, não vai te tornar uma pessoa melhor, para quê? Para que fazer? Né? Então a gente sempre tem que buscar isso, em ser melhor, em mudar hábitos que nos fazem sofrer, né? No curso em Milagres ele muitas vezes nos diz que o corpo não tem propósito nenhum, né? No sentido de que ele não tem essa importância toda que a gente dá, mas ele foi criado por Deus, entende? Ele foi criado por Deus, o ego, o pensamento de separação foi criado por nós, mas o corpo, a tua individuação foi criada por Deus, foi permitida por Ele, senão não existiria, né? Então a gente foi abençoado com isso, então a gente tem que ver isso da melhor forma possível, sermos gratos a isso, dar valor ao nosso corpo no sentido de que eu me amo porque eu sou filho de Deus e esse corpo foi o presente que Ele me deu para me comunicar com os meus irmãos aqui, para viver e experienciar o que eu preciso experienciar aqui. E essa é a utilidade do corpo, né? Então ele tem valor nesse sentido, não é o sentido que a gente dá de ele ser tudo que você é, ser o seu corpo, a sua identidade, o seu ego, né? Mas ele tem valor sim, tá? Porque tudo que Deus criou tem valor. Vamos à lição 40. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Hoje começamos a reivindicar algumas das coisas felizes às quais tens direito por seres tu o que és. Longos períodos de prática não são requeridos hoje, mas períodos curtos e muito frequentes são necessários. Seria muito desejável que os empreendesses a cada 10 minutos. E és encorajado para que tentes adotar esse horário e segui-lo sempre que possível. Se esqueceres, tenta novamente. Se houver longas interrupções, tenta novamente. Sempre que te lembrares, tenta novamente. Não é preciso que feche os olhos para esses períodos de exercícios, embora provavelmente tu os aches mais úteis se o fizeres. Contudo, é possível que te encontres em várias situações durante o dia em que sejas impraticável fechar os olhos. Trabalho, né? Não percas um período de prática por causa disso. Podes praticar muito bem em quaisquer circunstâncias se realmente o quiseres. Os exercícios de hoje tomam pouco tempo e não exigem nenhum esforço. Repete a ideia para o dia de hoje e em seguida acrescenta vários atributos que associas ao Filho de Deus. Aplica-os a ti mesmo. Por exemplo, um período de prática poderia consistir no seguinte: eu sou abençoado como um filho de Deus. Eu sou feliz, cheio de paz, amoroso e contente. Um outro poderia tomar esta forma: eu sou abençoado como filho de Deus. Eu sou calmo, quieto, seguro e confiante. Se só dispusesses de um período breve, será suficiente dizer apenas
que és abençoado como filho de Deus. Eu sou abençoada como filho de Deus. Você é abençoado como filho de Deus. Tenha um ótimo dia. Lembre-se sempre disso. Isso vai fazer... Tem um livrinho que eu acho bem interessante, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso e As 7 Leis Espirituais para os Pais. Aqui, ó. Bem bom esse livrinho aqui. E esse rapaz aqui, Deepak Chopra, ele nos diz o seguinte: por que se Deus nos criou, se essa existência é dele, se nós somos ele manifestado, a gente despende só um minutinho do nosso dia, 10 minutinhos para uma oração à noite ou de manhã? Por que a gente não despende o dia inteiro para ele? Já que é ele que nos criou, ele tem um propósito nisso, né? E isso faz com que isso seja... com que isso aconteça, né? Eu sou abençoado como filho de Deus. Então, sinta-se abençoado como filho de Deus durante esse dia. Tenha um ótimo dia para você e nos vemos amanhã.